Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Estamos aí refletindo os evangelhos de cada dia dessa Semana Santa. E hoje, 30 de março de 2021, estamos aí numa terça-feira e iremos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 21 ao 33, versículo 36 ao 38. Imagine você aí, né? Esse evangelho é aquele evangelho conhecido que nós já lemos e relemos inúmeras vezes, onde Jesus anuncia a traição de Judas e pré-anuncia a negação de São Pedro. Então diz assim o evangelho: naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Então, automaticamente aqui, nós já podemos ver a fragilidade humana, aquilo que é o ser humano entregue à concupiscência do pecado. Veja que todos que estavam ali começaram a olhar um para os outros, pois não sabia quem seria o traidor. Ou seja, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo menos os apóstolos se colocaram no lugar deles. Ninguém quis se colocar como super-herói, né? Dizendo que não iria fazer isso. E quando um deles acaba se sobrepondo para fazer isso, o Senhor o coloca exatamente no seu devido lugar. E aí a gente vai ver que é Pedro que depois faz isso. Então todos, isso aqui já vem para mim e para você uma grande reflexão. Todos que estão na igreja, independentemente de quem seja, todos e qualquer um de nós está a qualquer momento pronto para trair Jesus. Então, versículo 23, um deles, a quem Jesus amava, São João, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então aqui também nós mostramos a intimidade, né? A intimidade de um dentre eles que estava tão perto de Jesus, sentado à mesa, e esse local onde João estava sentado era exatamente reservado para aquele convidado que o Senhor tivesse mais apreço, né? Isso aí está dentro da cultura judaica. Eu não vou entrar nisso aqui, porque prolongaria demais a nossa reflexão. Mas João não estava sentado ali por acaso. Aquele lugar realmente era de João. E João tinha uma intimidade tão grande com Jesus a ponto de reclinar sobre o peito de Jesus. Ou seja, ele colocou a cabeça sobre o peito de Jesus. Meus irmãos, aqui já fica para nós esse desejo, né? E por meio desse desejo, uma busca em oração para pedirmos ao Senhor a graça de sermos como João, alguém que pode reclinar a cabeça sobre o peito de nosso Senhor. Então, depois que ele pergunta, Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho, ou seja, umedecido ali no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então veja, no mesmo instante Jesus diz: o traidor é aquele a quem eu der o pão embebido no vinho. No mesmo instante ele diz isso, e no mesmo instante ele molha o pão e entrega a Judas, dando a todos os outros apóstolos o sinal de quem era o traidor. Mas mesmo assim, veja o quanto eles estavam desatentos às palavras de Jesus e como eles estavam desatentos ao que estava acontecendo. E aqui fica a reflexão para nós.
precisamos estar atentos à palavra de Deus, precisamos estar atentos às palavras de Jesus e aos sinais que Jesus realiza. Veja o versículo 27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas e então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Ou seja, Jesus disse quem era o traidor e ainda depois Jesus manda que ele vá fazer o que ele tem que fazer logo. E mesmo assim, veja aí o versículo 28. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso o quê? O que tens a fazer, faze logo. Jesus ali tinha acabado de realizar na frente dos apóstolos os sinais necessários e ainda tinha dito diretamente e concretamente a Judas que fosse fazer o que tinha que fazer, ou seja, a traição. E eles não compreenderam porque Jesus lhe tinha dito. Como Judas guardava a bolsa comum, ou seja, era o tesoureiro dentre o grupo dos apóstolos e Jesus, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Então nós estamos vendo aí, meus irmãos, que a traição ela é pré-anunciada, depois ela é confirmada e depois ela é anunciada abertamente por um sinal do pão molhado e dado ao traidor. E mesmo assim os apóstolos não compreenderam nada. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós ficamos assim na nossa vida, querendo sinais, e quando os sinais acontecem, nós não compreendemos os sinais dados por Jesus. Muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra de Jesus, confirmando o que nós queremos, o que nós perguntamos, a nossa resposta, e quando ele dá, a si mesmo nós não compreendemos. E aqui está o outro exemplo para mim e para você, meu irmão, de não querermos nos exaltarmos a ponto de querer dizer que somos alguém capaz de dar a vida por Jesus por nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos nos achar os mártires do século XXI por nossas próprias forças, com os nossos próprios poderes. Veja o que nos ensina Jesus aqui falando com São Pedro. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Ou melhor, deixa eu voltar aqui porque eu pulei um pouquinho. Primeiro ele diz assim: depois que Judas saiu, disse Jesus, vai fazer o que tens que fazer logo. Aí, depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Foi glorificado por quê? Porque o projeto já estava se cumprindo. O plano de salvação já estava sendo realizado. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Aí Jesus diz para os que ficaram, para os 11: Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E agora sim vem um ensinamento para nós a respeito da pessoa de Pedro. Jesus ali deu uma anunciada rápida que ele iria morrer e que iria voltar para o Pai. Então Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora. Porque Jesus sabia da morte de Pedro. Jesus sabia que Pedro iria morrer, mas não naquele momento. Mas me seguirás mais tarde. Então, me seguirás um pouco mais à frente. Aqui nos faz lembrar um pouco de São Lourenço, o Marte São Lourenço, o diácono São Lourenço, que viu o seu Papa ser morto e disse, Pai, não me abandones. E ele disse,
Daqui a 3 dias tu me encontrarás. E o Papa, eu não lembro agora o nome, fugiu da memória, o Papa pré-anuncia a morte de Lourenço. Daqui a 3 dias tu me encontrarás. E Jesus disse a mesma coisa com Pedro, né? Agora não, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Aí Pedro dá uma de herói, né? Eu darei a minha vida por ti. Quantos de nós dentro da igreja não diz isso? Eu amo Jesus, eu dou a minha vida por Jesus, eu me desgasto por Jesus. Aí Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Então, meus amados irmãos, fica aqui para nós uma grande reflexão, um grande ensinamento. Prestar atenção às palavras de Jesus, ficar atento aos sinais que Jesus realiza em nossas vidas, perceber que qualquer um de nós pode traí-lo e o pior, traí-lo depois de ir a uma missa, porque aqui é a primeira missa realizada pelo próprio Jesus como sumo e eterno sacerdote, oferecendo o sacrifício segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu lá em Gênesis 14, versículo 18, ou é Gênesis 18, versículo 14, pão e vinho. E depois de Jesus oferecer o sacrifício segundo a ordem do rei Melquisedeque, que é a Eucaristia, pão e vinho, Judas comunga a Eucaristia nas 2 espécies e ao sair da missa vai pecar, vai trair Jesus. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Deus abençoe você, tenha um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.